Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. E aí, veja, a atividade do dia de hoje, tá? Vai cobrar de você um conteúdo, né, que você já deve ter estudado no ano anterior, né? Mas aí no oitavo ano, ele é cobrado de uma maneira mais aprofundada, tá? Até porque, a partir de agora, vai se iniciar, né, o estudo da parte de álgebra. Então você tem que estar por dentro, se for preciso revisar, né, em casa o que foi que estudou no ano passado, enfim. Mas aí veja, para que você possa fazer a atividade, né, preste atenção nesse vídeo. Então, só revisando, o que são expressões algébricas? Né? São expressões, né, que apresentam letras e números dentro da matemática. Né? Elas também recebem o nome de expressões literais. Então você tem aqui, ó, A igual a 2x mais 7k, B igual a 3c mais 4, C igual a 23t mais 4, certo? Essas letras que estão aqui, né, no caso dessa primeira, o x e o k, o c nessa daqui e esse t, elas são chamadas de variáveis ou incógnitas. Por quê? Porque elas podem variar. Né? Na verdade, é elas que vão determinar o valor da expressão algébrica. Olha só, trago um exemplo aqui bem interessante. Uma pessoa ganha R$ 30 por dia de trabalho. Para que você possa efetuar, né, o cálculo que essa pessoa ganha, o que é que vai acontecer? Você pode representar essa situação por 30 vezes x. Mas por que x? De onde veio esse x? Esse x é exatamente o número de dias trabalhados, certo? Então veja, se essa pessoa trabalhar um dia, o x vai ser substituído por 1. Se a pessoa trabalhar 2 dias, o x vai ser substituído por 2. Se a pessoa trabalhar 15 dias, o x vai ser substituído por 15, certo? E você percebeu o quê? Que nessas três situações que eu mencionei, o x variou. Por isso que esse x aí é chamado de variável. E nesse problema aqui, ele está representando o quê? O número de dias trabalhados, certo? Então vamos pensar aqui em algumas situações. Se a pessoa trabalhar 3 dias, como é que eu faço o cálculo para saber o pagamento dele? 30 vezes 3, ou seja, 90. Se a pessoa trabalhar 15 dias, 30 vezes 15, 450. Veja que o x foi substituído pelo número de dias trabalhados. Na primeira situação, 3 dias e na outra, 15 dias. Aí eu faço a pergunta, se fosse 10 dias, 30 vezes 10. Se fosse 100 dias, 30 vezes 100. Certo? Então, por isso que é utilizada essa expressão algébrica para representar essa situação. E outra, o que acabamos de fazer aqui, né, esses valores que foram determinados, tanto 90 como 450, certo? Eles nada mais é do que o valor numérico dessa expressão algébrica. Aqui representa o valor numérico quando x é igual a 3, e aqui representa o valor numérico, né, que é 450, quando x for igual a 15. Tá? Outra situação. Um alimento tem um custo de R$ 5 a unidade. Para que você possa efetuar, né, o quanto de custo, né, levaria uma maior quantidade desse alimento, é só você escrever essa situação como se fosse essa expressão algébrica aqui. R$ 5 vezes x. Se você colocar só 5x, está certo também. E mas quem é esse x? Do mesmo jeito da situação anterior, esse x ele tem um significado. Ele não está aí à toa. E ele é quem nesse problema? Ele representa a quantidade de alimentos que se deseja levar. Então pode ser uma unidade, pode ser 100, pode ser 10, pode ser 50. E aí o que acontece? Se a gente resolver, né, algumas sentenças desse problema, olha o primeiro aqui que pode ser calculado. Se for comprar 12 unidades de alimento, você vai fazer o quê? R$ 5 vezes 12, que dá quanto? R$ 60. Se for comprado 5 unidades, 5 vezes 5, que dá 25. Se fosse comprado 10, 5 vezes 10, 50. E assim sucessivamente. Esses dois valores que acabamos de encontrar são os valores numéricos dessa expressão. Aqui é o valor numérico quando x é igual a 12 e aqui é o valor numérico quando x é igual a 5. Tá? Vamos agora para uma parte mais seca, né? Vocês já verificaram algumas situações, problemas, e vamos pensar nessa questão aqui. Ó. Aí eu coloco exemplo 1. Vamos considerar que P é igual a 2A mais 10. Lembrando, quando eu tenho 2A é porque é 2 vezes A. Estão lembrados disso, né? Então, o que acontece? Qual é o valor numérico de P?
quando A é igual a 5? É só você substituir o A por 5, certo? É o que está acontecendo nesse problema aqui. Se você olhar direitinho, o A está sendo trocado, ó, por 5, certo? Já que ele vale 5. Então aqui vai ficar 2 vezes 5 mais 10. Quanto que é 2 vezes 5? 10. 10 mais 10, 20. Então, esse é o valor numérico da expressão. E aí, né, de uma maneira mais formal, esse A é o quê? Ele é a variável da expressão. E o 5 é o valor numérico da variável e 20 é o valor numérico da expressão indicada por P. Por que 5 é o valor numérico da variável? Porque quem é a variável aqui? Não é A? Então, quando a gente falou que A é igual a 5, é porque eu estou dizendo que o valor numérico dessa variável é 5. E o valor numérico da expressão indicada vai ser por quem? Por P. E aí P deu 20, né? Por isso que ele diz aqui que P é o valor numérico da expressão indicada. Tá? Ok? Tranquilo? Uma observação. Essa mesma questão poderia ter sido cobrado assim para você. Qual é o valor numérico da expressão 2A mais 10 quando o A é igual a 5? Você ia fazer a mesma coisa, mesmo sem ter o P aqui. Qual o valor numérico dessa expressão quando A é igual a 10? Então, o que é que você pode fazer aqui? Você vai fazer, ó, 2 vezes 10 mais 10. Certo? Veja que eu nem usei P aqui. Alguns problemas colocam, outros não. 2 vezes 10 dá 20. Né? 20 mais 10 dá quanto? 30, né? Tranquilo? Então, nesse caso aqui em específico, o valor numérico dessa expressão quando A é igual a 10 é 30. Adiantando. Uma expressão agora mais sofisticada. Eu tenho x igual a 4A mais 2 mais B menos 7. E aí a gente toma que A é igual a 5, B é igual a 7. E aí quando você substitui, né, qual vai ser o valor numérico dessa expressão? 4 vezes 5 mais 2 mais 7 menos 7. Veja que o A foi trocado por 5 e o B foi trocado por 7. 4 vezes 5 dá 20, mais 2, 7 menos 7, 0. 20 mais 2, 22. Então, se A é igual a 5, se B é igual a 7, né, que são as variáveis, o valor numérico dessa expressão vai ser 22. Tranquilo? Olha essa outra. Y é igual a 18 menos C mais 2D e mais 8C, certo? Onde C é igual a menos 2 e D é igual a 1. Então, veja. 18 menos é da fórmula. Quem é que vai ser trocado aqui? Ó? O C. Então, C fica valendo menos 2. Mais 2 vezes 1. Por que 1? Porque D vale 1. Mais 8 vezes menos 2. E C não vale menos 2? Faça o cálculo. Ó. Menos vezes menos, mais. Mais 2 vezes 1, 2. Mais vezes menos dá menos. 8 vezes 2, 16. Certo? Aí, veja. 18 mais 2, 20. 20 mais 2, 22. E aí eu repito, menos 16. 22 menos 16, 6. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se C é igual a menos 2 e D é igual a 1, o valor numérico dessa expressão, né, que é indicada por Y, de 18 menos C, mais 2D e mais 8C, vai ser 6. Tranquilo? Então, espero que tenha compreendido. Acredito que com essas informações é possível você fazer a atividade proposta. E qualquer dúvida pode estar perguntando lá na plataforma. Ok? Então, ó, vê só. Quinta-feira, tá, será trabalhado equações, né, que é mais uma continuidade dessa parte da álgebra. Tranquilo? Então, até a próxima atividade, certo? E qualquer dúvida pode perguntar na plataforma. Forte abraço e fique com Deus.